Bom, módulo de call center da VC Sistemas. Essa tela aqui é a tela do VCS POP, que é onde os atendentes vão se logar no sistema para eles poderem ser monitorados pelo supervisor. Então, a PA ela pode ser compartilhada. Se tiver dois turnos, um turno entre de manhã, outro turno à tarde, esse mesmo computador e essa mesma licença pode ser usado por mais de um usuário. Então, o usuário só digita em qual ramal ele está no momento, o usuário dele e a senha. A partir desse momento, ele escolhe agora qual atividade que ele quer se logar. Então, as atividades não têm limite. Cada empresa pode criar quantas atividades forem necessárias. Né? Então, aqui na VCIS, por exemplo, eu tenho a atividade atendimento, campanha e contact center. Então, a partir do momento que eu me logar em um desses grupos, quando algum cliente ligar para falar com um desses grupos, vai cair a ligação para o usuário que estiver conectado nesse grupo. É possível também configurar skill e skill level, ou seja, o usuário pode entrar em mais de um grupo ao mesmo tempo, posso me logar em todos os grupos, e no skill será determinado qual é a prioridade de atendimento. Então, qual atividade a ligação vai cair primeiro, se todos os usuários dessa atividade estiverem ocupados, vai transbordando para os próximos e assim por diante. Então aqui eu escolho qual atividade que eu quero me logar. Nesse momento, o sistema está colocando o meu ramal então dentro desse grupo de atendimento, então agora eu já estou disponível. Então qualquer cliente que discar para falar com o contact center da VCIS vai cair aqui para o meu usuário. Então o usuário já consegue identificar o cliente, ou seja, se a empresa tem uma base de dados de cliente, ela pode importar todos esses dados para dentro do VCIS, para poder reconhecer quem é esse cliente pelo número de telefone. Então o usuário já vai saber quem que está ligando para ele e também esse nome vai aparecer na parte de supervisão em tempo real, no monitor online e também nos relatórios. É mais fácil para o supervisor identificar quem é o cliente. Aqui ainda o usuário consegue saber a origem, por qual DDR ou qual grupo o cliente discou, atividade que ele ligou, se tem alguma classificação, telefone, cidade e o tempo dessa ligação. Se o atendente precisar se ausentar da mesa dele por algum motivo, ele pode colocar uma pausa. Então, todas as pausas são pré-configuráveis. Cada empresa vai poder determinar um nome de cada pausa e quanto tempo pode ficar em cada pausa. Então, por exemplo, pausa de água, confirma. Então, aqui na VCIS foi determinado que esse atendente pode ficar até 5 minutos em pausa de água. Então, não vai entrar nenhuma ligação aqui para esse usuário nesses 5 minutos. Atingindo esses 5 minutos, é possível configurar para que automaticamente fique disponível e já comece a entrar a ligação, ou então que simplesmente inverta o cronômetro e mostre há quanto tempo ele está atrasado naquela pausa. E realmente só fique disponível a partir do momento que ele volte e clique no botão disponível. Então, a partir desse momento, já pode entrar a ligação novamente. Ao final do dia, o atendente se desloga do sistema, desconecta e agora não entra mais nenhuma ligação para ele, já registrou o logout dele, ou seja, o supervisor consegue ver nos relatórios login, logout, né, que horário que eles entraram no sistema, que hora que eles saíram, ou se fez algum logout no meio do dia, e aqui um outro usuário já pode se logar nessa mesma máquina. Então essa seria a tela do atendente. Bom, esse é um monitor de chamadas, que é a monitoria online, onde o supervisor consegue acompanhar tudo que está acontecendo em tempo real na sua operação. Então, por exemplo, aqui na VCIS está separado por atividades, né, atendimento, comercial, contact center, e também através das colunas a gente consegue acompanhar. Então, a primeira coluna é o ramal de cada atendente, a segunda coluna é o status. Então, por exemplo, o telefonezinho verde significa que ele está com o ramal no gancho e esse alto-falantezinho significa que ele está em ligação. Essa flechinha apontando, a flechinha vermelha apontando para a direita significa que é uma ligação de saída, apontando para a esquerda significa que é uma ligação de entrada. Bom, aqui é a descrição do agente, onde eu consigo ver se o usuário está em alguma pausa e há quanto tempo ele está nessa pausa. Se ele ultrapassar o tempo dessa pausa, é possível também colocar uma sinalização visual, ou seja, esse quadrado pode ficar amarelo, vermelho, laranja, informando que ele ultrapassou o tempo
de pausa estipulado, duração do ramal, há quanto tempo ele está naquela ligação, operador, para ficar mais fácil a identificação de quem é o atendente, telefone do cliente, então fica registrado o telefone do cliente, e se estiver cadastrado na base de dados da VSys, aparece quem é o cliente. Então, por exemplo, aqui eu consigo saber com quem o Eduardo está conversando nesse momento. Se não tiver cadastrado, ele vai aparecer somente a localidade ou alguma localidade não cadastrada. Origem da ligação, quando for uma ligação de entrada, ele vai aparecer por onde que esse cliente discou, né, qual foi o DDR ou o grupo específico que o cliente ligou. Atividade da ligação que está recebendo essa ligação, duração do agente e descrição e duração unificada, que é sempre o último status de cada atendente. Depois é possível visualizar também gráficos de ocupação. Então aqui no gráfico ele vai mostrar quantos atendentes têm logados em cada atividade, que é o azul escuro, quantos estão disponíveis, que é o verde escuro. Então, aqui no atendimento não tem nenhum disponível. Quantos estão ocupados? Então, os 4 estão ocupados. E pausa. Desses 4, 3 estão numa pausa. Por isso que ele traz como ocupação. A próxima ligação que tentar entrar nesse grupo, ele vai entrar numa fila de espera. Então, vai subir aqui uma barrinha vermelha informando que entrou alguém na espera. Bom, por exemplo, aqui na atividade Contact Center, o único atendente logado está ocupado. Então agora eu vou forçar uma ligação para esse setor, então ele vai entrar numa fila de espera. Então o único atendente disponível está ocupado, tentou entrar uma ligação, sobe a barrinha vermelha, informando que entrou alguém na espera. É possível também configurar um áudio, ou seja, uma buzina, uma música, para alertar sonoramente que entrou alguém na espera. E aqui na outra aba eu consigo visualizar então mais detalhes dessa fila de espera. Por exemplo, eu consigo saber aonde está acontecendo essa fila, né, em qual atividade, quantos clientes estão aguardando, o telefone do cliente. Então, já tenho esse telefone cadastrado, eu sei quem é o cliente que está aguardando nessa fila. Se eu não tiver cadastrado, somente a localidade, a origem também, qual o DDR ou o grupo que esse cliente ligou. Se ele tem alguma classificação ou prioridade, então, por exemplo, se esse cliente tiver uma classificação ouro, prioridade 1, ele pode pular todos os clientes que estão aguardando antes dele e ele vai ser o primeiro a ser atendido. Data e a hora que ele entrou na fila de espera e a duração, há quanto tempo esse cliente está aguardando para ser atendido. Então aqui também é possível colocar essas sinalizações visuais e sonoras. Depois de tantos segundos ou depois de tantos minutos, fica vermelho, laranja, vai mudando de cor ou soa alguma outra buzina para alertar que esse cliente está muito tempo em ligação. Bom, aqui o cliente desistiu de esperar, ou seja, ele ficou aguardando, ninguém conseguiu atender ele e ele desiste de esperar. Assim que ele desliga, gera o abandono de ligação. Então fica registrado tanto nas estatísticas quanto nos relatórios todas as ligações abandonadas. Bom, aqui eu consigo acompanhar também estatística das atividades. Então aqui são sempre estatísticas do dia, tudo que aconteceu no dia de hoje. Quando eu precisar de informações de tempos maiores, como semana toda, o mês todo, aí é somente através dos relatórios. Aqui são para tomar atitudes mais rápidas. Então por isso que é sempre em tempo real o que acontece no dia de hoje. Então, por exemplo, o grupo de atendimento. Tenho 4 posições logadas, 3 estão ocupadas, então eu tenho 75% de ocupação. Quantidade de ligações efetuadas através de campanha, que é um módulo específico para fazer descagens ativas, que é vendido separadamente. Então aqui ele mostra a quantidade, 17, o tempo médio dessas ligações efetuadas, ligações recebidas, quantidade de abandono e ligações atendidas. Então essa atividade recebeu 60 ligações, nenhum desistiu, não gerou nenhum abandono, então efetivamente as 60 foram atendidas. Aqui no grupo Contact Center, por exemplo, a gente recebeu 10 ligações, porém 3 ligações foram abandonadas, então efetivamente atendemos somente 7. Tempo médio dessas ligações atendidas, tempo médio de 6 minutos, tempo médio de 4 minutos. Em espera, em tempo real, então está zerado, não tem ninguém aguardando nesse momento. Tempo médio de espera. Então, em média, nessa atividade de atendimento, os clientes hoje ficaram
aguardando por 1 minuto e 42 segundos. Nível de serviço. Nesse setor, foi determinado que os clientes têm que ser atendidos em até 40 segundos. Então, hoje, somente 93,33% dos clientes foram atendidos em até 40 segundos. O restante extrapolou esse tempo. Então, aqui também é possível colocar algumas sinalizações. Por exemplo, aqui no Contact Center, somente 50% dos clientes foram atendidos em até 30 segundos. Então, aqui ele já trouxe uma sinalização vermelha, porque o nível de serviço está muito baixo. Estatística de equipe, aqui eu consigo monitorar então mais de uma atividade ao mesmo tempo. Por exemplo, atividade de contact center e comercial. São atividades separadas que fazem trabalhos separados, têm ligações separadas, porém aqui eu consigo analisar também essas duas atividades juntas, como equipe de vendas. Então, essas duas atividades, formando a equipe de vendas, tem 10 agentes, 3 logados, 2 ocupados, 67% de ocupação, 38 ligações atendidas. O tempo médio dessas ligações foi de 1 minuto e 32 segundos, ligações efetuadas 25, tempo médio de 2 minutos e 4 segundos, recebidas 39, então um total de 64 ligações nessa equipe, com um tempo médio total de 1 minuto e 43 segundos. Se o cliente possuir, então, o módulo de campanha da VSys, que é um módulo para fazer descagens automáticas, criar um mailing de contato, ele vai habilitar também essa aba de estatística das campanhas, onde o supervisor vai conseguir monitorar sempre como que está o andamento de cada campanha. Então, ele vai mostrar o nome da campanha, quantidade no total de clientes que ele tem para fazer a descagem, quantos já foram contactados, quantos foram descartados, quantos estão inválidos e quantos ainda restam para fazer contato. Mostra também quantos estão agendados ou aguardando a próxima ligação e a porcentagem de conclusão dessa campanha. Então aqui também é possível monitorar. Bom, essa seria a parte então de acompanhamento em tempo real do call center da VSys Sistemas.